Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo ao meu canal, o meu nome é Vinícius e hoje nós vamos conversar sobre os treinos de CrossFit. O que são eles? Por que eu faço determinado movimento? Por que roda pneu? Sobe na corda? O que isso faz no meu corpo? Isso vai me deixar forte? Isso daí emagrece? Como é que é? Por que eu faço isso? Eu achei chato. Às vezes você pode ter conhecido uma pessoa que fez um treino e achou chato. Alguém que viu um vídeo, não entendeu e achou monótono, não viu o sentido. Ué, então calma, fique calmo que você vai entender agora os porquês do treino e dos movimentos de CrossFit de maneira resumida, beleza? Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, dá aquele like, ativa o sininho e bora nessa, bora direto ao ponto. Sempre bom lembrar, se você tem interesse em algum assunto, quer que alguma pergunta específica seja respondida, deixa aí nos comentários algum assunto que você quer que eu fale, algum tipo de dúvida que você tem, de repente coloca aí nos comentários que a gente vai fazer o máximo, a gente vai atrás dela, a gente faz um vídeo sobre isso, beleza? Muito bem, vamos lá então. Galera, seguinte, vamos entender então todo o ecossistema do CrossFit. Eu vou tentar resumir para você. Lembrando que eu estou falando de CrossFit, box de CrossFit que é filiado à marca CrossFit, tá? Porque daí, falando dessa forma, a gente tem mais certeza que estamos falando de um padrão que existe em qualquer outro tipo de box que você vá filiado à marca, tá? Então, vamos lá. Primeiro vamos entender os equipamentos. Eu vou falar os principais equipamentos, porque são milhares de equipamentos, mas eu vou falar os principais que você vai encontrar dentro de uma box de CrossFit. Então você tem a barra olímpica parecida, mas não é igual, parecida com barra de musculação tradicional, porém ela tem algumas diferenças. Tem a barra olímpica, que veio do levantamento de peso olímpico, porque muitos equipamentos eles são agregados ao CrossFit, porque eles vieram de outro esporte, então é por isso que eles estão ali. É um conjunto de vertentes esportivas que estão ali dentro da sala de CrossFit, beleza? Então você tem a barra olímpica, você tem o dumbbell. O que é o dumbbell? O dumbbell é o halter, ele é um halter igual de academia tradicional, porém ele tem um padrão ali mais direcionado dentro do CrossFit. Vou deixar uma foto aqui do dumbbell para você ver como que é. Tem também o kettlebell. O kettlebell ele é uma espécie de bolsinha de peso, assim, tá? É uma bola de peso com uma alça, tá? Vou deixar aqui a foto do kettlebell também e eu já vou falar sobre eles depois mais pra frente. Além do kettlebell você tem as barras fixas e as argolas que são usadas para movimentos de ginástica, tá? Lembrando que a ginástica artística ela também foi agregada dentro da marca CrossFit, tá? Muito bem. Então eu resumi aqui para você bastante os principais equipamentos que tem dentro de uma sala de CrossFit. Agora vamos conversar sobre o treino. No treino de CrossFit você precisa entender que um dos principais objetivos é ele estimular o seu condicionamento metabólico. O condicionamento metabólico ele só é estimulado através de uma frequência cardíaca elevada. Você não consegue dar um estímulo de condicionamento metabólico sentado no sofá ou dormindo, tá? Então, para isso, existem algumas estratégias. Além disso, do seu cardio ficar alto, você também quer, a marca CrossFit, ela quer estimular a força em você, resistência muscular localizada, até hipertrofia, todos os tipos de estímulos de tonificação muscular em geral. Então vamos lá. Vamos falar aqui de um exemplo de treino. Eu vou dar um exemplo para você entender, inclusive um exemplo de treino que pode ser que, se você for um dia fazer ele, você ache chato, porque você não vai entender por que está fazendo aquilo. Então eu vou te dar um exemplo, Imagine que você chegou numa sala de CrossFit e você vai ter que fazer 30 saltos numa caixa e correr 400 metros na rua. Fazer isso 4 rounds. Pode ser que você ache chato. E de fato, se você não tem
talvez algum tipo de informação você ache chato, né? Eu já vi pessoas reclamarem, né? Mas essas pessoas não tinham informação. Então vamos lá, ó. O salto na caixa, o que ele trabalha? O salto na caixa, ele vai trabalhar a potência nos seus membros inferiores, né? A capacidade explosiva de contração muscular ali nos seus membros inferiores, nas suas pernas, né? Porque você está saltando. Além disso, ele trabalha também a coordenação motora, porque você fazer vários saltos de maneira eficiente na sua na caixa, isso exige uma certa técnica e exige uma funcionalidade neuromotora sua, né? Uma coordenação motora. Além disso, existe o estímulo de pliometria dentro desse exercício e, para quem não sabe, a pliometria ela está dentro dos esportes como voleibol, basquetebol, levantamento de peso olímpico, futebol americano. Quase todos os esportes nós temos pelo menos dentro do condicionamento daquele esporte o estímulo da pliometria e ele é feito através de saltos na caixa, tá? Então quando você está saltando na caixa, você está trabalhando tudo isso, coordenação motora, força explosiva nos membros inferiores. A força explosiva nos membros inferiores, você tem através desse estímulo uma transferência muito boa para os treinos de levantamento de peso olímpico. Você acha que ser forte é ser grande, gigantesco? Não. Mentira! Engano seu, tá? Tem muita gente que é forte e não é necessariamente do tamanho de um Fiat Uno, tá? Tem gente que não tem tanto volume muscular, mas tem uma força brutal, uma grande expressão de potência, de força nos seus músculos e não necessariamente eles são grandes, não tem aquele físico de fisiculturista, tá? Bom, o treino da caixa, você treinando caixa, você tem estímulos fisiológicos que vão ter uma excelente transferência para outros esportes, seja eles outras atividades, sejam essas atividades que você vai encontrar dentro da sala de CrossFit mesmo, ou na sua vida, sei lá, jogando bola ou fazendo outro tipo de atividade, certo? A corrida, ela também está muito envolvida porque ela trabalha a base aeróbica e base aeróbica é componente fundamental dentro de praticamente qualquer esporte hoje em dia, tá? Você precisa de uma boa base aeróbica para ter uma boa recuperação depois de um estímulo muito forte de treino, onde você fica desgastado. Uma das qualidades de uma boa base aeróbica é esse, tá? Bem como outros também. Mas a corrida, ela está inserida dentro do CrossFit, porque além de cair em outros campeonatos, caso você vá para um campeonato, é bom você estar treinando corrida, porque cai bastante, né, em qualquer tipo de campeonato. Mas além disso, se você não vai para campeonato, ela tem um excelente estímulo cardiorrespiratório e, de uma maneira geral, trabalha a sua base aeróbica. Beleza? Então esse é um dos motivos pelo qual você pode estar indo numa sala de CrossFit e fazer esse tipo de treino. Percebe? Deu para entender mais ou menos o que eu disse? Muito bem, vamos em frente aqui e dar outro exemplo aqui para clarear a sua mente. Vamos supor que você foi numa sala de CrossFit e você foi fazer um treino que tem Dumbbell Snatch. Dumbbell Snatch é esse movimento aqui, ó, que você faz com halter. Ou vamos supor que você teve um movimento que é o Kettlebell Swing, que é esse movimento aqui, ó. Tem algumas coisas em comum nesses dois movimentos, tá? Quais são as coisas em comum? Por que você está fazendo ele? Vamos supor que você tenha que fazer 30 repetições. Então vamos lá, o que você vai ter de estímulo no seu corpo desse movimento? Seja Dumbbell Snatch ou seja Kettlebell Swing, tá? Você tem, primeiro, coordenação motora envolvida. Você está treinando sua coordenação motora. Porque você precisa de técnica para fazer esses movimentos, tá? E tem muita técnica envolvida, por mais que pareça que não. Você tem também o estímulo de força ou de resistência muscular localizada. Depende da carga do dumbbell, tá? Mas se for um dumbbell de 22,5 kg, de 25 kg, dumbbells de muito peso, você vai ter um estímulo mais próximo de força e força de resistência, beleza? Se for um dumbbell mais leve, com repetições mais altas, você vai ter um estímulo mais de resistência muscular localizada. Então perceba que dependendo da carga e dependendo da quantidade de movimentos que você faz, você tem um estímulo muscular diferente, que não é idêntico, tá? Mas de qualquer maneira,
você está trabalhando tonificação muscular, tá? Esses movimentos, eles recrutam quais músculos? Quadrado lombar, ombro, posterior de perna. São os principais músculos, além de você ter que ter também uma boa estabilização de core. Mas os músculos que são atacados são quadrado lombar, posterior de perna, ombro. Dorsal também é atacado? Dorsal, mas vamos deixar esses 3 exemplos aqui. Ombro, quadrado lombar, posterior de perna. Dependendo da carga que você pega no movimento, no dumbbell e no kettlebell swing, você vai ter um estímulo de resistência muscular localizada, ou seja, você vai ter o estímulo da tonificação muscular que é referente a RML, resistência muscular localizada, ou você, se tiver uma carga bem alta, você vai ter um estímulo de força ou de hipertrofia para aquele músculo, tá? Então ele vai hipertrofiar. De uma maneira geral, galera, só lembrando você que o nosso corpo não é uma máquina, não é um computador, ele é orgânico. Então, de uma maneira geral, você pode ter estímulos de hipertrofia e de resistência dentro do mesmo momento, na mesma musculatura ocorrendo, tá? Porque o seu músculo, ele não pensa assim, agora é só hipertrofia, então vou só hipertrofiar. E ele não pensa assim, não, agora é só resistência muscular, ele está treinando resistência muscular localizada. Não, as coisas ocorrem de uma maneira mesclada dentro da fibra muscular muitas vezes, tá? Bom, vamos lá. Você tem então a coordenação motora envolvida, tonificação muscular, que pode te causar hipertrofia ou resistência muscular localizada, ou um pouco dos dois, e você também tem o fator cardiorrespiratório envolvido, porque a união das grande quantidade de repetições com a carga vai causar um estímulo de frequência cardíaca e daí a gente entra no estímulo de condicionamento metabólico. Então você tem 3 coisas sendo trabalhadas ali ao mesmo tempo, pelo menos, tá? E o dumbbell snatch ou o kettlebell swing são movimentos que vão te ajudar a ter uma transferência de explosão, uma transferência de potência para outros movimentos. Por exemplo, movimentos de levantamento de peso olímpico, como por exemplo o snatch com a barra olímpica. Beleza? Caralho, Charles, tô científico no bagulho, hein? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Muito bem, pessoal. Então eu tentei resumir aqui, eu usei todas as minhas forças para dar 2 exemplos aqui gerais de treino que você pode encontrar dentro de uma sala de CrossFit e o que dessa mecânica, desses movimentos, você vai ter em estímulo dentro do seu corpo. Então eu espero que você tenha entendido que existe um objetivo por trás dos movimentos que o seu treinador está passando ali. Isso que se a gente for entrar dentro do parâmetro de competição, aí o negócio fica louco, mas aí eu preciso até me preparar melhor para falar sobre o objetivo dentro de uma visão de competição, porque a competição, ela é justamente o treino que você faz, né? Ela tem dentro da competição um desafio de você fazer rápido, você fazer várias repetições e assim por diante. Mas eu tentei resumir ainda de maneira para quem ainda nem pensa em competição, para você que gosta do que você quer saber da informação como uma pessoa que quer treinar normalmente, tá? Bom, só para finalizar, nós temos os movimentos de ginástica. Os movimentos de ginástica, eles trabalham movimentos corporais, né? Então você, além dos estímulos de levantamento de peso, manipular uma carga extra corporal que está além do seu peso corporal, né? Por exemplo, o dumbbell snatch, você vai ter movimentos, estímulos que trabalham o que a gente chama de força relativa, que são forças envolvidas dentro do domínio do seu próprio peso corporal, né? Que é a ginástica artística, a calistenia tem muito disso, né? Que é um condicionamento dos atletas de calistenia. Eles têm uma definição muscular, eles têm um estímulo de hipertrofia, mas é tudo devido a esse estímulo de peso corporal envolvido, e você encontra isso também dentro dos estímulos de ginástica no CrossFit. Isso sem falar quando você pega um treino que tem levantamento de peso, ginástica, corrida, vários tipos de vertentes esportivas dentro do mesmo treino. Então você imagina só quantos estímulos e quantos benefícios você está estimulando dentro do seu corpo. Bom, vou ficar por aqui. Tentei resumir para você e te dar uma noção dos porquês dos movimentos de CrossFit. Se você gostou do vídeo e quiser que eu continue, que eu me
aprofunde mais nesse assunto, né, dos porquês dos movimentos, entender um pouco mais da mecânica e dos motivos por trás do treino de CrossFit, deixa nos comentários ali. E daí pode ser que a gente faça a parte 2, onde eu vou mais além aí no assunto que se refere ao título do vídeo, beleza? Galera, valeu! Não esquece de deixar o like aí, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.